Olá amigos, para todos vós, a continuação de um muito bom dia. O nosso programa de hoje vai ser um programa um pouquinho diferente, na medida em que vamos colocar juntos alguns segmentos do programa Nossa Fé, Nossa Vida, que aqui é transmitido à quarta-feira e que as pessoas do sábado, já algumas se lamentaram, que não chegaram a ver estes programas. Então nós o Helder resolveu colocar este programa em 2 ou 3 segmentos para que tenham uma ideia do que qualidade é este programa e o que é que ele diz. Pois não há tempo melhor, penso eu, do que este para falarmos num programa desse género. Porque o Carnaval passou, o Rei Momo morreu e nós estamos em plena Quaresma. Quaresma em que celebramos a vitória da vida sobre a morte na pessoa do Cristo ressuscitado na Páscoa que há de chegar. Portanto, eu penso que ao colocar esse programa no programa de sábado, não é mais do que a intenção de mostrar o valor que esse programa pode ter para todos nós, que a grande maioria somos católicos, apostólicos, romanos. Portanto, já sabem, quando aparecer este programa de hoje, que vão haver alguns segmentos do programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é feita pelo João de Sousa, tem também a colaboração do nosso amigo António Borba e do padre Isaac, que eu neste momento não me lembro o último nome dele, mas sei que é um padre com o primeiro nome de Isaac. Portanto, isto é para irmos ao encontro verdadeiramente da intenção que a Lusomédia tem ao fazer os seus programas. Temos a noção exata daquilo que devemos fazer para que a nossa comunidade se sinta compensada só porque tem um programa de televisão. Isso é extremamente importante, mas também extremamente importante é saber como é que este programa chega até vós. E eu, em conversa com o Helder, temos pensado maduramente a forma como é que nós vamos suavizar quanto custa o fazer este programa. Estão a ser dados passos na direção de se fazer uma junção artística, um espetáculo que pudesse reunir o grande número de artistas locais de grande valor que nós temos para fazermos, por exemplo, um espetáculo de variedades em que todos tivessem a possibilidade de atuar um pouco mais dilatado durante a tarde, por exemplo, em que depois se pudessem fazer CDs, DVDs, que eles também pudessem vender para ganho próprio. A intenção é simplesmente para que nós possamos, não só ajudando-nos a nós, neste caso particular ajudando a Lusomédia, mas também ajudar os outros, aqueles a quem Deus deu talento e que, às vezes, têm a necessidade de se mostrar. Esta é a verdade, porque já sabemos que a nossa comunidade não é uma comunidade muito amiga de ir diretamente ao espetáculo. Nós sabemos isso. Tem que ser verdadeiramente um espetáculo de cariz popular para que nós nos movimentemos em direção ao lugar onde esse espetáculo se realiza. Nós temos exemplos de grandes nomes vindos do continente e vindos dos Açores que têm meia dúzia de pessoas a vê-los atuar. Não é isso que nós queremos fazer. Nós gostaríamos de fazer, de dar realce àquilo que nós dizemos. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, para que nós possamos continuar a fazer este programa desinteressadamente de ambas as partes, mas a parte material tem que ser salvaguardada. Portanto, podem ter a certeza de que nós temos essa intenção e brevemente será talvez anunciada com mais detalhes aquilo que o Helder irá organizar. Entretanto, vamos continuar a falar daquilo que é nosso e daquilo que, não sendo nosso, dos nossos visitantes, por exemplo, como temos aqui a festa dos amigos do Conselho da Praia da Vitória. Vem uma delegação da Praia da Vitória. Como sempre, nós vamos abrir os braços, vamos passar ao grande público que nos vê, toda a sua movimentação, e quando eles estiverem mais perto de nós, nós iremos tentar entrevistá-los e dizer a razão da sua visita à nossa área. Nós mais ou menos sabemos porquê, porque todos os anos alguém nos visita na promoção das suas próprias festas, que cada vez têm mais pessoas idos de cá, e o que é muito bom registar. Quer isto dizer
que eles são capazes, com a sua presença, de nos movimentar em direção quer à praia, quer à Angra do Heroísmo e às festas do seu Santo Cristo, para que nós possamos viver dentro dessas festas aquilo que deixámos para trás. Porque não há dúvida nenhuma, quanto mais nós vivermos esses momentos, mais felizes somos, melhor nos sentimos e mais somos capazes de aqui, junto na nossa comunidade, também desenvolver tudo aquilo que nós queremos fazer com a intenção de melhorar a nossa comunidade, de a deixar bem disposta, de nos sentirmos bem uns com os outros, com a certeza de que nada cai em cesto vazio, cai em cesto roto, porque todos têm a vontade em que nós possamos progredir. Portanto, na sexta-feira, dia 18 de março deste ano, da Banda Portuguesa de São José, vamos ter um encontro, uma festa dos amigos do Conselho da Praia da Vitória. Às 6 horas haverá hora social, como é costume, e às 7 um jantar. Jantar que é sempre um lauto jantar. Deixa-me ver qual é a emenda para ver se não vai fazer mal aos diabetes do Tito e do Helder. Sopa. Como temos sopa, não há problema. Se o resto não gostarmos, pois comemos a sopa 2 vezes e ficamos satisfeitos. Porque quer ele, quer eu, gostamos muito de sopa. Há uma escolha entre tri-tip, toda a gente gosta, ou prato de peixe com acompanhamentos, vinhos, sumos e sobremesa. Ouviram bem? Eu vou repetir. Sopa, escolha de tri-tip ou prato de peixe com acompanhamentos, vinhos, sumos e sobremesa. Nestes acompanhamentos, não pensei que vai haver guitarra e viola, não. É aquilo que acompanha o prato do peixe. Passa a brincadeira, não é? Também tem direito aqui ou ali meter uma graça, se eu a tiver. Portanto, não se esqueçam. O que nos interessa verdadeiramente é promover a visita dos nossos amigos do Conselho da Praia da Vitória, que vêm à Califórnia. Estou a anunciar neste momento a sua visita a São José, na Banda Velha, no dia 18 de março. Portanto, marquem na vossa agenda o dia 18 de março para que nós possamos todos estar no jantar, onde será apresentado o programa das festas do Conselho da Praia da Vitória. Portanto, eu disse já anteriormente um pouquinho do que eles vêm cá fazer. Eles vêm apresentar o programa da sua festa, vêm-nos dizer a nós o que é que nós podemos ver lá. Isso é muito, muito interessante. Há muita gente que discorda. Eu não concordo com eles discordarem. Dizem assim, vêm gastar o dinheiro que não tenha. Devagarinho, devagarinho. Isso não são assuntos nossos, são assuntos da própria idilidade. Eles vêm cá mostrar-nos aquilo que têm para nos mostrar e nós agradecemos, porque nem sempre chegam cá os papéis, os programas, não, vêm as pessoas, eles próprias, dizer-nos, nós vamos ter isto e gostamos da vossa presença. É um contacto humano e acreditem, é bastante agradável. Quer quando vem a Angra, quer quando vem a praia, nós ficamos satisfeitos de estar em contacto com eles e eu até abro aqui um pequeno parênteses para dizer, foi num desses contactos que eu encontrei o José Couto, um rapaz da terceira, foi um grande jogador de futebol do Lusitânia, com quem eu estive a almoçar aqui em Modesto há uns anos atrás, porque ele veio integrado na comitiva que representava a festas de São Joaninas em Angra do Heroísmo. Para mim foi um motivo bastante agradável, porque eu joguei a bola contra o José Couto. Um momento agradável. Isto, ver outras pessoas que nós conhecemos, ficamos satisfeitos e também ficamos com a ideia do que se lá passa e daquilo que nós podemos esperar indo às festas da praia. Mas há mais, não é só a visita, porque temos o Presidente da Câmara, vem, o Dr. Roberto Monteiro vem o Vereador da Cultura da Câmara, o Tibério Diniz, e há entretenimento. Vem o 562 de Artísia, o 562 de Artísia vem tocar nesta festa. Os cantores regionais, de quais eu gosto muito, o Francisco e a Alaide Simões, eu até tenho pensado, disseram-me há pouco tempo que tinham-me dito que a Alaide tinha estado um pouco doente e que não vinha, mas parece-me que, graças a Deus, está bem e vem com o Francisco para nos animarem durante esta festa. E vem ainda outro que deve ser de matar a rir, que é o comediante Duarte Trindade. Portanto, quanto é que isto custa? Vamos lá saber agora. Não é a parte dolorosa, não é verdade? É sempre uma graça quando se diz, quando vê o preço é que é a parte dolorosa. Nada disso. O donativo são $30 por pessoa.
30 dólares. Quando me pedem a mim 65 dólares por uma noite de fados, por um fadista que eu não conheço, reparem bem, 65 dólares, eu penso que 30 dólares por um jantar destes é muito melhor do que pagar 65 por uma coisa destas. As crianças dos 5 aos 12 anos pagam somente 10 dólares. Embora nós saibamos que eles estragam mais quando comem aquilo que nós comemos, mas pagam só 10 dólares. Portanto, não há venda de bilhetes à porta. Parte do princípio, e isto é um bom princípio, não há venda de bilhetes à porta. Todas as pessoas que vão estar presentes já levam consigo o seu bilhete, a sua reserva, para se sentarem comodamente e até mesmo a organização não ser incomodada com ter uma bilheteira, ter um porteiro, ter um vendedor de bilhetes. Não, tudo isto é tratado com antecedência. Eu vou passar para vós, vou-vos dizer quem podem contactar para comprar os vossos bilhetes. José e Orlando Mendes, telefone 408-593-7271, repito, José e Orlando Mendes, 408-593-7271. Celestino e Manuela Aguiar, Celestino e Manuela Aguiar, 408-568-6332. O Luís e a Luísa Cabeceira, toda a gente conhece o Luís, telefone 650-333-2076. 650-333-2076. E o Mário e a Janita Azevedo, com o telefone 408-690-4230. Falámos na festa dos amigos do Conselho da Praia da Vitória, na Califórnia. Isto a ter lugar na sexta-feira, 18 de março deste ano. O lugar, Banda Portuguesa de São José, que tem um salão formidável, onde cabe toda a gente se sente bem sentados na Banda Portuguesa de São José. Não se esqueçam, isto não é um anúncio, não se trata de um anúncio, trata-se da nossa colaboração espontânea, voluntária, para que a visita se revista do êxito que nós queremos, porque costuma dizer-se que para falarem mal de nós os poucos já são demais. Esta é uma grande verdade. Não deixemos que aqueles que labutam, aqueles que lutam por aquilo que é deles, pelos trabalhos da sua idilidade, pela cultura da sua gente, por aquilo que o berço os ensinou, não merecem ser criticados de forma nenhuma. Merecem sim palavras de encómio, de entusiasmo, porque eles, muitos deles, acredito, fazem-no de graça, em espírito de voluntariado, o que é muito, muito bom, porque só assim nós podemos continuar a viver os nossos usos, os nossos costumes, as nossas tradições. E acreditem, não há ninguém, isto um bocadinho vai dado à parte, não é verdade? Não há ninguém que mantenha também as nossas tradições como nós portugueses, quer sejamos dos Açores, da Madeira ou do continente. O Jorge Ferreira tem razão. Não há gente como a gente. Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da noite e é repetido às terças às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Manuel Sousa de Turlock. Boa noite, Sr. Padre, e Happy Valentine's Day! Ei, muito bem, obrigado. Como é que está? Está bom? Eu também retribuo. Então estamos num dia muito interessante, não é? É, o dia de São Valentim. São Valentim, exatamente. É, o dia dos namorados. Isto hoje é por todo... Talvez não está ninguém a ver o programa. Estão todos aí fora a celebrar até à meia-noite, não é?
E amanhã é feriado, sabes? Amanhã é o President's Day. Ah, E de maneira que as pessoas têm 3 dias, isto uns estão para o Pismo, outros estão para as montanhas, outros estão na Sabrão. muito bem. Sim. É também o I Believe in Marriage Day. Ok, como é isso? O que é isso? Aquele movimento de casais na igreja, chamado o Encontro Matrimonial, trabalhou para que realmente esse fosse um dia conhecido, I Believe in Marriage Day. Sim, senhora. Sim, senhor. Então, isto hoje é um dia muito grande e também é o primeiro domingo da Quaresma. Primeiro domingo da Quaresma. E já é o segundo domingo de fevereiro. Imagina lá, nós já estamos a um ano e quê? 3 meses dos 100 anos de Fátima. Das aparições de Fátima. Ah, nice. Vocês vão fazer uma excursão lá de Turlock? Não, estamos a pensar, vamos lá ver se dá certo. Estamos a falar com uma senhora já e as coisas já estão alinhavadas. Eu penso que vai acontecer, se houver gente que queira ir. Os que quiserem ir têm que andar à pressa, porque vai haver muitas excursões Eu penso no que mundo vai inteiro. haver. A nossa ideia era começar, talvez na Espanha, ir devagarinho para Portugal e chegar lá mais para o fim, onde já depois encontramos o Papa. Comecem em Portugal e depois vão devagarinho para a Espanha. Senão vocês vão ficar muito cansados. Por aí devagarinho, então iríamos a pé, não é? Sim, senhor. Mas o Papa Francisco vai estar em Fátima. Sim. Ele já me convidou. Ele já fez reservas lá no... Ele já me convidou para passar algum tempo com ele. Eu digo-lhe, olha, não sei se vou poder porque tenho um grupo à minha conta. Não é? Já disseste a ele que tens um irmão diácono que também quer estar lá com ele. Ele disse, os diáconos não é preciso, agora é só. Mas eu quando estive em Roma com ele falou com todos os membros dos casais das equipas Nossa Senhora e eu estava na segunda, mas ele não sequer olhou para mim, porque ele pensou, isto é um movimento de casais, não é principalmente os padres, de forma que ele deu tempo, foi aos casais. Naquele dia não passou cartão ao padre, a um dos padres que estava lá, o padre Manuel. Ok, muito bem, então o ano que vem faz 100 anos das aparições de Nossa Senhora e hoje começa a Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma. Podíamos ver a Quaresma já como uma preparação para o centenário, vivermos a mensagem de Fátima, arrependei-vos, acreditai na Boa Nova, que é a mesma Ainda mensagem. falta a Páscoa. Que é a mesma no fundo, Fátima é realmente a mesma espiritualidade da Quaresma. Arrependei-vos, rezai. Isso é verdade. Exatamente. Aliás, Nossa Senhora não veio dizer nada de novo em Fátima, mas veio lembrar as coisas importantes. E Jesus, quando começou a Quaresma, quando começou a sua pregação, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. E Nossa Senhora também pediu muito que se arrependessem enquanto é tempo. Esta é a altura. Talvez a novidade de Fátima seja isso. A conversão torna-se cada vez mais urgente. Num mundo que cada vez mais se afoga no pecado, quantas vezes, especialmente na questão do aborto, violência, terrorismos e coisas do género. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, depois outras muitas guerras. Realmente a humanidade está assim um bocado desiludida, podemos dizer assim. A mensagem de Fátima é uma mensagem tremendamente mais urgente hoje e mais atual hoje, como diz João Paulo II, do que em 1917. Afinal de contas, ela disse que o pecado do futuro ia ser o pecado da carne ou ia ser o pecado do prazer ilícito, não é? E realmente parece que ser a praga dos nossos dias. Não é? Muito bem. Ok, vamos então a ver o que é que podemos fazer sobre isso durante a Quaresma. O que é que podemos adiantar? E vamos buscar a inspiração à Palavra de Deus, não é? Exatamente. E podemos começar aí pela primeira leitura do domingo de hoje. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: o sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las-á diante do altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro, até se tornar uma nação tão grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos a dura escravidão. Então invocámos o Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz.
viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me destes, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre Manuel, como é que relacionaria esta leitura com a Quaresma? Isto é a entrada, hoje é o primeiro domingo, é o portal, a porta grande que dá a entrada para este tempo especial da Quaresma. E o que é que vemos aqui, assim que nos leva a falar da Quaresma? Podemos olhar para o Antigo Testamento como a preparação do Novo Testamento, esta passagem da libertação dos israelitas das mãos dos egípcios, como também como preparação da libertação de Jesus através da sua morte para a sua glória. É realmente uma passagem que dá o sentido profundo da morte de Cristo. Uma passagem do pecado à graça, da opressão à liberdade, da tristeza à alegria pascal. E aqui diz, o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido. E hoje continua a fazer isso a cada um de nós. A gente pensa que isto aconteceu há 3.200 anos, mas isto é realmente o que acontece na nossa própria vida. Quando nós rezamos, quando nós amamos, servimos os outros, quando dizemos não a nós próprios para servir melhor e amar mais, estamos fazendo esta passagem como os israelitas do Antigo, do Egito, à terra prometida onde corre o leite e o mel. E a nossa vida torna-se também uma vida doce, onde temos compaixão com os outros, desculpamos, compreendemos, rimos das nossas fraquezas, somos naturais e simples na presença uns dos outros. Não é? Yeah. E a Quaresma não é só connosco, todos os povos, todas as pessoas que chegaram a algum lugar fizeram um tempo de preparação. A gente tem que se preparar para reconhecer as grandes coisas do mundo e as coisas da nossa vida. Não estou pensando, Jesus passou 40 dias no deserto antes de se arriscar a caminhar para a sua missão, de receber o batismo de João Batista e depois ir cumprir a sua missão. Os que saíram da terra do Egito, 40 anos, que levaram a preparar-se para entrar na terra prometida, e assim por diante. E nós também temos que fazer esta preparação para... Em todos os aspectos da vida cristã, por exemplo, quando vamos batizar uma criança, fazemos uma preparação, a maior parte das paróquias tem uma preparação para o batismo, da parte dos pais e dos padrinhos. Quando os jovens se vão casar, também fazem um fim de semana de preparação com 3 casais e um sacerdote, chamado naquele fim de semana de preparação. E além disso, há paróquias que exigem ainda mais, como nós, de forma que tudo tem a sua preparação, e nós não devemos aproximar-nos das coisas sagradas sem preparação. Nós não devemos aproximar-nos da missa dominical sem preparação alguma. Quantas vezes saímos de casa numa corrida louca, às vezes zangados uns com os outros, porque alguns não se perguntaram a tempo. Chegamos às vezes à missa numa correria louca, leva-nos 10, 15 minutos para acalmarmos, nesse tempo já passaram as leituras, não aproveitamos. Quando nós não nos preparamos para as coisas sagradas, nós não somos dignos delas. Nós não somos dignos da Páscoa se não nos preparamos pela Quaresma. E não somos dignos e não metemos o dente nela. A gente não consegue compreender nem entrar nos mistérios de Deus
se não estamos devidamente preparados. Não é como o sumo sacerdote ia só uma vez na antiga aliança, entrava no Santo dos Santos e essa coisa toda. A reverência que havia para entrar ou estar metido ou lidar com os mistérios de Deus. E a gente não pode ver isto hoje assim de uma maneira banal. A gente não pode banalizar a missa, às vezes fazemos. Quando, por exemplo, os acólitos estão na conversa e na risota. Eu, quando vou assim a diferentes paróquias, a alguma festa, eu digo aos acólitos, vocês, uma coisa, eu quero a vossa atenção e o vosso respeito, senão vocês digam-me e já não servem. E tem dado bom resultado, quer dizer, porque eles às ficam vezes... espantados. Este padre, he means business. Realmente, a verdade é esta, que quando a missa dominical é feita com uma atitude de reverência e de preparação, todos já vivemos melhor. E uma das coisas que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, quantas vezes, foi a falta do sentido transcendente. Talvez seja. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. A Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas, party bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceañero, sweet 16s, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a 7ª grátis. Dream Limousine a servir o Vale Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Estamos no primeiro domingo da Quaresma e tem sido esse o tema do nosso diálogo nesta primeira parte. Padre Manuel, quer acrescentar alguma coisa àquilo que disse na primeira parte antes de irmos ao Evangelho da missa de hoje? Eu só diria mais uma coisa final. Aquilo que nós temos falado do contributo que as pessoas dão para a Igreja, devemos ver isso não simplesmente como o padre precisa de dinheiro, ou a Igreja precisa de dinheiro. Não é tanto isso. Mas é a palavra de Deus que diz, quando apareceres diante de mim, trazei-me uma oferta. E quanto mais generosa a oferta, mais facilmente e mais verdadeiramente nós respeitamos a omnipotência e a majestade de Deus. A pessoa que atira $1 quando passa a cesta realmente não mostra ter este sentido da reverência e da dignidade de Deus. A não ser que ela não tenha mais $, a não ser mesmo que não tenha mais. E nesse caso, não só não devia pôr, como talvez pudesse tirar algum, se realmente for uma necessidade legítima. Hoje em dia, com estes telefones, eles tiravam uma fotografia e tinham provas de que aquela pessoa estava a roubar. Sim, senhor. Acho bem, eu gosto. Aliás, a primeira leitura diz isso mesmo. O sacerdote receberá da tua mão as primícias do fruto da terra e colocá-las adiante do altar do Senhor teu Deus. Isso faz sentido. A gente, quando vai à igreja, leva a nossa oferta. A gente leva o nosso coração preparado da melhor maneira possível, mas também leva a nossa oferta para dar ao Senhor. Isto é uma mensagem que nós, os portugueses, devíamos refletir, não é? Yeah. Mas nós, como portugueses, gostamos, quando vamos visitar alguém, levar alguma coisa. Exatamente. Estou lembrado, a nossa mãe, que faria hoje 92 anos, de Olinda Fontes de Sousa. Já há 2 meses atrás.
Exatamente, é isso mesmo. Yeah. E o que é que ela fazia? Quando ia visitar alguém, os parentes, ela queria sempre levar alguma coisa. Levávamos agriões, levávamos frutas ou coisas que nós tivéssemos. E também trazíamos, muitas E vezes. depois também trazíamos outras coisas. É assim, mas faz sentido. Eu nunca tinha pensado nisso do contributo para a coleta ser esta oferta que eu levo a Deus. Vou à casa dele e vou de mãos vazias. Não, vou levar alguma coisa. Vou levar daquilo que tem, daquilo que ele me deu. Depois de tudo aquilo que ele me deu, eu não vou levar sequer uma percentagem. Que filho é que eu sou? Tá bem. Somos como aqueles filhos que receberam todos os pais e depois eles ficam velhos e esquecemos deles. Nem sequer uma missa mandam rezar por alma deles. E nem sequer uma missa mandam rezar por alma deles. E às vezes com tanto dinheiro que ficaram dos pais. E com tanto que ficaram, não é? E às vezes já os pais partem para a eternidade e não chega lá uma missinha que os possa sufragar a alma Exatamente e ajudá-los. Este é o mundo em que vivemos. Muito bem. Vamos então ao Evangelho. Ao Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados, e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Manuel, o diabo é como uma mosca. Não deixa, não sai. Jesus dizia: sai daqui, mosca. Estás-me a tentar, estás-me aqui a chatear. E ele vinha do outro lado. Ele é persistente. Pois aqui diz que Jesus sofreu muitas tentações, não é? A tentação como ocasião de graça. Ou não de pecado. Se nós resistimos. Porquê é que a Igreja põe estas tentações de Jesus no começo da Quaresma? Todos os anos, no começo da Quaresma, vêm as tentações de Jesus. Não sei, acho que as tentações que Jesus passa é para nos dizer que a vida neste mundo vai ser cheia de tentações. E quantas vezes nem sequer nos apercebemos que é uma tentação. E aqui diz que ele foi lá conduzido pelo Espírito. Foi o Espírito. O Espírito Santo queria que Jesus fosse tentado. E faz sentido. Se nós os humanos somos tentados a toda a hora, cai-nos bem a nós saber que o Filho de Deus também foi tentado. E muito mais do que nós. Sim. Não, a gente às vezes fica aborrecidos com as tentações que nos vêm. E nós pensamos, depois de tantos anos na vida cristã ainda tenho estas tentações. Santa Catarina de Sena, que aos 19, 20 anos já estava assim na última morada, digamos, no ponto mais alto, digamos, do caminho para Deus, ela teve tentações horríveis nisso, especialmente contra a castidade. E os demónios fizeram tudo
para que ela fosse tentada terrivelmente. E nós queremos ter uma vida fácil sem tentações, não é? Yeah. E é interessante como Jesus as venceu. Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus como ela deve ser interpretada, não é? Para aquela ocasião. Para aquela ocasião. Mas o perigo disto é que o diabo também sabe a palavra de Deus. Ele também usou a palavra de Deus para ver se levava Jesus a cair. Exatamente. E isso faz-nos pensar, não é? Yeah. Porque nós podemos até ler a palavra de Deus e meditá-la, mas no fundo nunca deixar que o eu se renda a Deus na obediência. Yeah. E depois somos um péssimo contra-testemunho. Yeah. Quando pessoas ligadas à igreja, e aqui está a coisa, pessoas, por exemplo, que dão a comunhão na igreja, e depois lá fora falam mal dos outros, mexericam, e fazem isto e aquilo, fazem muito mal ao reino de Deus, não é? Yeah. Eu ia para dizer, aí há muitos anos trabalhava em Interlock, lá no B&R Surplus, e o Bill Garcia dizia, o meu patrão, lá o patrão, ele dizia-me, o diabo também anda com a Bíblia na mão. Ele também a sabe. O diabo sabe bem a Bíblia. E a gente vê que ele sabe. E a gente vê que às vezes os nossos cristãos não sabem. O Papa bom estímulo para a gente aprender também. O Papa Francisco tem feito uma crítica radical, não aos de fora da Igreja, mas aos cristãos, de modo particular ao ministério ordenado. A respeito de quê? De tudo, da simplicidade de vida, de viver em Cristo, procurar em Cristo, em vez das honras, em vez O Papa tem feito uma crítica radical à liderança na Igreja. E isso tem sido bom. Yeah, mas tem pisado muita gente. Eu ouvi dizer que ele foi uma vez ao parking lot lá do Vaticano e vi carros bons e depois falou nisso, que isto é um escândalo. Padres que têm Mercedes-Benz e que têm os carros mais bonitos, e um padre tinha sido ordenado havia pouco tempo e era de famílias ricas e a família ofereceu-lhe um Mercedes-Benz e ele depois daquilo foi vendê-lo e trocar por outro mais simples, um carro mais simples. Só o Papa não poupa ninguém, nem sequer Claire. Não. Olha, eu tenho comprado carros usados. Yeah. Mas mesmo os bispos, chamou alguns bispos de aeroportos, andam sempre a passear, não é bem a passear, mas a viajar. De reunião em reunião. Tem que ir para aqui, tem que ir para lá, andam sempre no aeroporto, para trás e para dentro. E o Papa a chamar-lhes bispos de aeroporto, que devem estar na sua diocese com o seu povo, etc. Sim, senhor. O que isto tem a ver com a Quaresma? Pois, a palavra diabo quer dizer aquele que divide. Toda a pessoa que divide a amizade das pessoas é de uma forma também diabo. Quando eu crio divisões na minha família, eu sou um diabo. Quando eu não uno os outros e não sou elo de união na igreja, eu sou um diabo. Todas as vezes que as minhas palavras ferem alguém que depois se afasta da igreja, eu sou um diabo. Só dou mais testemunho devido à igreja. Yeah. Nesta altura em que estamos no primeiro domingo da Quaresma e ao ver as tentações, a gente deve pôr mais ênfase neste dia nas tentações ou no facto de que Jesus se retirou e procurou tempo para si e para analisar a sua vida espiritual, a sua caminhada, a sua jornada e a ver o que é que podia fazer. Será que isso também tem alguma coisa a dizer-nos para a Quaresma? Não, para mim é o seguinte, quando nós nos afastamos para a oração, muitas vezes também temos grandes tentações na oração, podemos ter, não é? Claro. Quantas vezes ressentimentos aparecem antigos, que a gente diz, parecia que já tinha perdoado aquela pessoa e estamos a rezar e de repente aquela pessoa aparece, não é? Eu por acaso tenho uma lista na minha pasta, na minha binder de oração. Se alguma pessoa me aparece e esticou o pescoço no meu passado, que eu tenho qualquer coisa ainda de mágoa, eu rezo por aquela pessoa até que isso desapareça. Não é? Mas sei lá como eu não me tenho nessa lista. Mas isso é uma coisa boa. A gente quando fala mal de alguém ou que alguém nos pisa e a gente tem um certo ressentimento, a gente deve rezar por eles. Isso é uma ideia boa. Em vez de falar deles.
E, olha, isso é um bom exemplo para a quaresma. Só o resto da quaresma, sem pensar mal de alguém, eu tenho que rezar por ele. Isso é um bom É plano. exatamente isso. Quando alguém me diz, ó Sr. Padre, tenho dificuldade em perdoar esta pessoa que me fez isto e aquilo, já rezaste pela pessoa? Oh, eu não quero rezar por aquela pessoa. Ei, tu não vais ser curado e não te vais libertar, a não ser que rezes por aquela pessoa, que queiras para aquela pessoa o mesmo que queres para ti. Isto é a forma da libertação que o Senhor tem. Não é? Yeah. E aliás, quando o Senhor diz que a gente deve perdoar até mesmo aos nossos inimigos, a gente no fim de contas está a fazer bem a nós próprios. Porque quando odiamos alguém a gente leva um peso. O ódio é como um veneno que cai para dentro. E mata é quem o leva o veneno. É exatamente Na isso. mata não é o outro. O mata é quem o leva. E quando Jesus diz perdoai aos vossos inimigos, a gente está a fazer bem a nós próprios. Eu fazia uma proposta que nesta quaresma nós examinássemos a forma que falamos dos outros na sua ausência. Isto é uma tentação que todos nós temos e que com frequência caímos, tanto padres como leigos, e realmente se a gente se calar quando alguém nos ofende e rezar por aquela pessoa, aos olhos de Deus nós temos muito mais mérito e podemos até ajudar muito mais os nossos entes queridos no purgatório quando oferecemos isso por eles, calamos e rezamos pela pessoa. Tem muito mais saúde. Olha, eu vou fazer isso um plano desta quaresma. Ótimo. Eu quando passo por um homeless, a guiar ou a pé ou de qualquer maneira encontro um homeless, eu sempre rezo por essa pessoa. Yeah. E é um costume que eu adquiri. E vou agora ver se adquiro esse. Mas é muito mais fácil rezar por ele do que ir pô-lo num hotel, não é? Mas só para fazer as duas coisas, não é? Mas também não vou agora falar mal de alguém para depois poder rezar. Eu posso falar mal dele que depois vou rezar. Vou rezar por ele. Isso não. Ou bem, caros amigos, olha, acabou-se-nos o tempo. Foi um grande prazer termos o Padre Manuel connosco, agora nos últimos 3 programas que fizemos. Hoje é o último dos 3. A gente agradece a ele a sua presença e a vocês também. Agradecemos a vossa presença, estar connosco nestes últimos 30 minutos. Obrigado também. Obrigado, boa noite e adeus. Adeus a todos.
Ora, vamos continuar a falar mais um pouquinho naquilo que nos mexe aqui na nossa área. Por exemplo, a apresentação das Rainhas de Turlock Pentecoste vai ter lugar no dia 5 de março. Ponha na vossa agenda. Dia 5 de março, apresentação das Rainhas de Turlock Pentecost Association. E também lembrar que a festa da Casa dos Açores, que de ano para ano está a aumentar e está a tornar-se uma festa bastante popular, porque congrega todas as festas, todas as ilhas. É uma festa sui generis, muito mesmo, de maneira que todas as ilhas têm uma representação muito bonita e que está, de ano para ano, a tornar-se mais popular, mais aceite e com mais participação da comunidade portuguesa. Essa festa vai começar no dia 24 de abril e prolonga-se pelo terço, a novena, 9 dias de festa, e depois culmina com a festa no domingo, já no mês de maio. Não se esqueçam então que as nossas festas são o nosso ponto de encontro. Muitas das vezes já começa, se não nos entusiasmarmos uns aos outros, nós, especialmente aqueles que já somos um pouco mais idosos, começamos a querer ficar repastelados, armados em caos pateiros, não é? E não vamos à festa. Quando, na verdade, o ir à festa faz bem de duas maneiras. Faz bem ao espírito e faz bem ao físico. Porque na festa nós temos que nos movimentar. Portanto, o físico movimenta-se e nós, na nossa idade, precisamos é de nos mexer. E depois também faz parte, dá uma grande ajuda à parte espiritual. Porquê? Porque há o contacto. Nós encontramos os nossos amigos, falamos com eles, perguntamos uns aos outros. Já repararam bem o interesse que tudo isto gera? Epá, como é que está a família? Como é que está tu? Eu ouvi dizer que o teu filho esteve doente, ouvi dizer que o teu filho graduou, que é já doutor, isto. Estas coisas todas que nos fazem a nós viver. Porque ainda ontem estive a falar com a minha cara metade sobre a possibilidade de todos os casais, quando chegam à nossa idade, de procurarem ter qualquer coisa onde usem um pouco do seu tempo para que não caiam na monotonia, não caiam na solidão. E olhem que até me passou pela cabeça, foi só falar, é certo, que nada se faz sem ser projetado, sem ser tratado como deve ser. Mas até nos passou pela cabeça voltarmos para São Miguel. Interessante! Voltar para São Miguel. Porquê é que nós poderíamos voltar para São Miguel? Porque teríamos lá uma vida mais cómoda? Não. A vida aqui também está cómoda, mais social. Uma vida mais social. Falando a nossa língua, encontrando os velhos iguais a nós que somos velhos já, não é verdade? Lidando com eles, indo ver os lugares que vimos na nossa juventude, usando o tempo de uma maneira salutar, em que nós nos sentíssemos bem, porque aqui, e eu não quero ser exemplo, não quero ser particular, quero dizer que nós, todos, temos que pensar nisto a sério, porque é o pior período da vida que nós temos, se por acaso não estivermos em contacto com todos os nossos familiares. Por exemplo, o meu único familiar que tenho na América vive na Flórida. É verdade. Os sobrinhos da minha mulher vivem em Connecticut. A cunhada vive em Connecticut. Estamos a falar em 5.000 milhas, 3.000 milhas de distância. Difícil. É quase tão mais fácil, talvez, poupar uns tostões em São Miguel e vir cá 2 vezes por ano. Não é? Às festas do Espírito Santo e depois passar o Natal com eles. Tudo isto, porquê? Porque nós ouvimos os nossos amigos que se encontram por lá dizer que foi o melhor que eu fiz, foi voltar. Portanto, isto é só simplesmente para conversar, simplesmente para dizer que os momentos da terceira idade ou são bem vividos ou podem ser um bocadinho penosos. Acreditem, há necessidade do contacto, há necessidade de nós parecermos, há necessidade de irmos à procura dos nossos amigos, há necessidade de ver novamente os lugares onde fomos felizes. Tudo isso talvez nos faça muito, muito bem. Portanto, as festas aqui são praticamente isso que nós fazemos. É certo que sem a menor escala, não é verdade? Mas, porque se for lá podemos fazer isso todos os dias. Basta metermos na urbana ou em qualquer transporte e estamos dentro da cidade, estamos dentro da ilha, podemos ir de uma ponta à ilha em 2 horas,
podemos viver um bocadinho socialmente mais vivos, mais ativos, o que na verdade é bastante interessante, porque eu recordo sempre um artigo que o Dr. Fernando Silva escreveu uma vez sobre a solidão, em que ele me abriu os olhos a mim e a muitos que leram esse artigo, em que é um dos piores momentos da vida de todos nós, é o momento em que nós começamos a sentir-nos sós. E eu penso que as festas, ainda aqui, são de uma grande propriedade, porque dão-nos a oportunidade de nós nos vermos, nos abraçarmos, de falarmos de nós, das nossas famílias. Portanto, não se esqueçam, festas, a próxima, a apresentação das rainhas, no dia 5 de março, festa do Tarlock Pentecost Association, e depois, a partir do dia 24 de abril, a festa que se está a tornar muito grande, como eu disse, da Casa dos Açores, que vai ter, como é habitual, o seu bolo de leite, vai ter transmissão, e nós, dentro deste programa de hoje, vamos passar um pequeno clipe com as senhoras da Casa dos Açores a bordarem. Quer isto dizer, trabalhos manuais na Casa dos Açores. O que é preciso é dar-lhe continuidade, haver mais gente e que o Horácio e a Linda tenham a oportunidade de abrirem a biblioteca como eles gostariam de fazer, para que durante um dia ou dois da semana nós pudéssemos ir à Casa dos Açores, sentarmos um bocadinho e ler os maravilhosos livros que lá se encontram, que são enviados pelo Governo Regional e de outros lugares, para que nós possamos continuar a pensar como portugueses e a honrar a pátria onde nascemos, respeitando aquela onde nós vivemos. Para vocês, um até já. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Comadre, ai minha comadre, ai eu gosto da sua pequena. Comadre, ai minha comadre, ai eu gosto da sua pequena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face morena. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Comadre, ai minha comadre, ai eu gosto da sua afilhada. Comadre, ai minha comadre, ai eu gosto da sua afilhada. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face rosada. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem a face rosada. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o sol e dó. Olha ali que linda lua, olha ali
Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Lua cheia, que pintas de prata as águas e deslumbras os astros, dá luz a este amor e muda a cor destas minhas negras mágoas. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Lua feiticeira, que iluminas a escuridão, arranja maneira de ela gostar de mim e põe fim a esta minha solidão. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas são tantos os amantes que ela tem. E pronto, amigos, estamos quase a chegar ao fim. É tempo para vos lembrar que o nosso programa vai para o ar, digamos assim, através da Charter Communication, das 9 às 10 ao sábado, e o Nossa Vida, Nossa Fé, das 7 às 8 da noite à quarta-feira. Lembro-vos também que têm possibilidade em anunciar na nossa página de internet, Lusomédia Rádio TV. Vocês mesmo ou nos mandam pelo telefone a vossa informação, ou através de qualquer programa que queiram, ou mesmo fazer o post na página da Lusomédia, porque imediatamente, assim que esse post é colocado na nossa página, cerca de 1000 pessoas entram imediatamente a ver a colocação do vosso anúncio. Eu penso que é um serviço que vos pode servir, e é para isso que nós estamos aqui, para que possamos também, desta forma, uma vez que nós temos a nossa página na internet, vocês ponham os vossos anúncios. Que tenham todos um excelente fim de semana, gozem a vida e não se esqueçam, nós estamos aqui para trabalhar para a comunidade portuguesa, mas merecemos de vós também o vosso apoio. Um abraço em meu nome e do Helder, e até à próxima, se Deus quiser.